Queens on Fire 2025, nós estamos recebendo mais de 30 mulheres de mais de 10 nações. Estou aqui com a apóstola Priscila Ribeiro, a idealizadora desse congresso. Amém, glória a Deus. Como nasceu o Queens? Eu e meu esposo somos líderes da Escola Apostólica Profética. Mas na época, em 2023, muitas mulheres me pediam para fazer um congresso de mulheres e eu já havia feito alguns quando eu era pastora de igreja. Então é um tempo de avivamento para mulheres, é assim que eu vejo. Então o primeiro Queens, o nome era Queens Chamadas para Reinar, porque eu queria que elas entendessem a identidade delas e que elas foram feitas para reinar, para esse lugar de autoridade. Então esse era o meu foco do congresso. Quando foi para fazer agora de novo, o nome Queens, eu pedi para o Espírito Santo e o nome veio Queens on Fire, porque eu entendo que esse mulheres pegando fogo, né, são elas realmente encontrando esse lugar de avivamento e prontas para a volta de Jesus. Então, a Paty, que tem me ajudado, né, desde o primeiro já, ela que tem realmente sonhado comigo, Queens, o Espírito Santo falou com ela, o Espírito Santo falou com ela sobre essa noiva. Ela falou, Pri, ele pediu para a gente colocar um manequim de noiva, com vestido de noiva. E aí foi onde realmente veio a certeza no meu coração dessa noiva preparada, pegando fogo, esperando o noivo. Glória a Deus. Apóstola, como que é conseguir reunir mais de 800 mulheres? É mais fácil fazer uma conferência quando é de uma denominação, por exemplo. Né? Então, é um chamado. Né? Tem uma denominação com várias igrejas, vem todo mundo, né? Então fica bem mais fácil. Quando você chama pessoas também famosas. Né? E me pediram isso dessa vez. Lembra que eu comentei? Me pediram não. Me pediram quem eu gostaria de trazer que eles iriam pagar. Me pediram quem eu gostaria de trazer que eles iriam pagar. Olha só. E eu não consegui pensar em ninguém. Assim, sabe quando dá aquele branco? Eu falei assim, Espírito Santo, quem eu trago? Quem eu trago? Eles vão pagar. Eles vão pagar. Falou, qualquer valor privê, a gente chora o valor, a gente traz. Eu falei, não, eu não quero. O Espírito Santo não está me dando uma direção para isso. Então, esse congresso, sim, tem várias mulheres de fora. Como a Pri disse aqui, são mais de 30 mulheres de mais de 10 nações diferentes, e são nações Polônia, Ucrânia, Rússia, Alemanha, Estados Unidos, Peru, né, Porto Rico, são nações assim, realmente que é o Senhor quem faz, não sou eu de maneira alguma. Então eu quero deixar isso muito claro, não é sobre mim. Gente, não sou eu. Que poder que eu tenho? E, gente, todas elas, eu vou falar de novo, pagaram a passagem para estar aqui. Quem sou eu? Para convencer uma mulher a vir da Alemanha, da Polônia, e pagar sua passagem para vir incendiar as mulheres do Brasil, assim, dá vontade de chorar, porque eu sei que eu não tenho esse poder, que não vem de mim, mas é vontade do Pai. E o Espírito Santo, quando é vontade dele, ele faz. E ele está fazendo. E ainda eu pedi mais, porque foi isso que o Espírito Santo colocou no meu lugar. Eu falei que essas 800 mulheres eu não queria de um lugar só. Então, se fosse, né, uma igreja de 1000 pessoas, vamos levar todas nós mulheres. Eu falei, não, Espírito Santo, eu quero que isso seja espalhado. Então, tem mulheres aqui, tem mulher do Texas que veio só para essa conferência, tem mulher, por exemplo, né, do Mato Grosso do Sul, de Brasília, de Minas Gerais, de São Paulo capital. Né, tem mulheres de vários lugares e de várias igrejas. Então, nós tivemos mais de 100 pastoras inscritas. Né? Então, quando você toca uma pastora, você toca também a multidão atrás dela. Eu sei que aquela mulher incendiada, ela vai incendiar esse grupo de mulheres que está com ela. Ela é uma líder. Né? Então, é isso que o Senhor me pediu. Tanto é que para as pastoras... eu tinha feito uma promoção. Se você trouxer 10 mulheres, a pastora ganha. O Espírito Santo falou, não. Ela vem sozinha. Se ela vier sozinha, ela vai, do mesmo jeito, não pagar nada. E ele tem suprido tudo. Né? Nós alugamos o espaço, uma igreja abençoada, mas nós alugamos. Né? Tem muito gasto, gente. É incrível.
mas o Senhor tem suprido, tem dado além, e é tudo sobre ele. Se essas mulheres vieram, né, tão distintas, de lugares diferentes, essas 30 mulheres também, é tudo ele, não sou eu, não tem nada a ver comigo. Você tem deixado uma marca, não só em Campinas, mas no Brasil. O que significa o profético para você? Eu sou filha de pastor desde que eu nasci, eu tenho 46 anos, e que eu conheci o profético, eu tinha média de 35, 36 anos, então isso fazem uns 10 anos. E quando eu vim para o profético, o Senhor me trouxe muitos livros, tanto é que hoje eu sou estudante da BSSM, da Bethel, porque a maioria, não todos, mas a maioria dos livros eram dessa igreja, eu aprendi muito com eles esses anos. E assim, o profético, ele é algo muito incrível, porque é o seu relacionamento com o Espírito Santo. É um nível de intimidade com o Espírito Santo, onde você entende que nós somos naturais e nós podemos fazer o que nós fazemos no natural, porque nós somos bons, porque o Senhor nos deu capacidade, mas o profético é quando você vem para um relacionamento com o Espírito Santo, quando você vem para a intimidade com o Espírito Santo e quando você aprende a ouvir a voz do Espírito Santo para se mover com Ele. Então eu vou dançar com Ele, eu vou tocar com Ele, eu vou cozinhar com Ele, eu vou ministrar com Ele, não vai ser natural. Não vai ser sobre mim, vai ser sobre Ele. Amém? Então, assim, o Espírito Santo me pediu também para trazer a cultura saudável no profético. Então, há 10 anos atrás, quando eu vim para o profético, eu tinha medo de profético. Então, assim, eu não queria vir para esse lugar. Porque eu só via profetada dali, profeta não sei o que daqui, profeta. E aquilo me assustava demais. Né? Eu falava, gente, eu não quero esse negócio aí. Nossa, misericórdia, eu quero longe de mim esse negócio. Não só não quero, como eu quero longe. E, assim, recebi muitas profetadas na minha vida, muitas, né? Mas quando o Senhor me trouxe para esse lugar, e Ele confirmou esse lugar comigo, Ele começou a me trazer um profético saudável. E não faz muitos anos que Ele não só me trouxe um profético saudável, que tem a ver com o que você acabou de me falar, mas também Ele me trouxe uma identidade minha dentro do profético. E isso é muito legal. Porque se nós formos para a Bíblia, a maioria dos profetas tem a sua identidade, tem o seu chamado. E às vezes a gente quer copiar demais, a gente acha, isso aqui é profético. Profético, quem sabe, é o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai nos direcionar. Profético é fazer com Ele. Então, Ele vai abrir o nosso entendimento, encher de revelações. Entende? Então, isso é demais. E o Senhor tem me pedido, então, esse profético saudável. E eu tenho buscado, nós temos a Escola Apostólica Profética, né, esse centro de avivamento, onde eu tenho a escola profética. E agora eu estou indo para a minha 5ª turma de alunos. E essa turma também é muito variada, cheia de pessoas idosas, novas, pastores, líderes, né, cristãos novos convertidos. E eles vêm e aprendem sobre o profético. Eu faço várias ativações para que eles realmente aprendam a ouvir a voz do Espírito Santo, que é isso que eu quero. Porque foi muito difícil para mim entender o que era a voz do Espírito Santo. Por mais de 30 anos, eu achava que o céu ia abrir e uma voz de trovão, sabe? E não é sobre isso. Ele mora em você, ele fala com você dentro de você, ele fala com você no seu pensamento. E eu quero que todos aprendam isso. Então, isso é o profético, né? Esse é o profético saudável. É você ouvir do Espírito Santo e você saber se você está levando uma profetada. É você ouvir do Espírito Santo a um nível que não importa o que aconteça, você sabe a direção que Ele te deu. E é esse lugar que nós, como cristãos, precisamos nos posicionar. E só para terminar, a escola profética, eu ainda estava na minha 1ª turma de escola profética. E um dia eu acordei e estou lá, eu gosto muito assim, quando eu acordo, parece que essa primícia de ouvir a voz do Espírito Santo ali por primeiro, de realmente dar bom dia para Ele. Mas esse dia eu acordei, eu estava quietinha ali, e eu gosto de silêncio também para ouvir, é difícil para mim focar, mas eu estava ali quietinha e veio uma frase no meu coração, simplesmente meio uma frase completa. E a frase era: levantar filhos e filhas
que entendem sua identidade, caminham com autoridade, manifestando poder. Eu falei, uau, é isso. É isso que eu quero fazer. Lá vai eu chorar de novo. É isso que eu quero fazer. E o Espírito Santo falou, esse também é meu sonho. Vamos fazer juntos. Uau, que lindo. Uau, uau mesmo. Que lindo. E você tem feito isso com muita maestria mesmo, né? Com muita diligência perante o Senhor. Você marcou a minha vida e tem marcado a vida de tantas outras pessoas, tantos outros alunos. Hoje Foi minha aluna. Hoje o seu sim marca a vida de mais de 800 mulheres, porque nós cremos que essas mulheres não saem daqui como elas entraram. Elas saem daqui curadas, restauradas, transformadas, ativadas. E cada uma dessas 800 mulheres vão alcançar mais 800 e mais 800. E isso vai se espalhar pelo Brasil. E todas as ministras que vieram aqui deixaram uma palavra profética para o Brasil. Você, como uma apóstola das nações, eu quero te convidar a deixar uma palavra profética, não para o Brasil, mas para as nações. Estou aqui pensando uma palavra para o Brasil e fala para as nações. Uma apóstola, profeta para as nações. É uma fala que eu recebi profecia algumas vezes, né? Já agora, nesse tempo desses 10 anos. E eu olhava e falava, ai, nem tanto. Isso é legal, porque o Senhor faz de uma maneira toda natural, né? Então, eu quero falar algo especial aqui, de que eu recebi uma visão. Eu estava nessa aula e o meu pastor Conrad, sempre ele entra e pede para nós irmos para o lugar da presença. E então, eu fui para o lugar da presença. E ele falou, dessa vez vocês vão para um lugar totalmente diferente. Pede para o Espírito Santo não te levar para o lugar de sempre, mas para levar para um lugar totalmente diferente. E quando eu fui para esse lugar, eu estava numa montanha, bem no alto da montanha, um penhasco, né, bem no alto, e eu conseguia ver o mundo. Aí eu falei, uau, eu não estou no mundo. Não sei onde eu estou, mas eu não estou no mundo. E eu estava nesse penhasco, e até legal, o Espírito Santo me lembrou agora, que assim eu fui ativada através de borboletas. Isso aí deixa para um outro vídeo. Mas eu comecei a ser visitada por borboletas por um bom período e o Espírito Santo começou a me dizer que era ele se manifestando através do natural, que é algo que eu ensino na escola também. Mas assim, depois disso eu fui numa conferência profética da Bethel, e isso há anos atrás, acho que em 2016, 2017, lá no comecinho, e lá naquela conferência tinha uma sala de cura que elas vieram até mim para orar por mim e falaram que eu era uma borboleta e disseram tudo que estava passando no meu coração. E quando eu saí dali, eu vi esse quadro de uma mulher no penhasco, igualzinha eu. E ela estava assim, com o vento batendo nela, né? Muito lindo aquilo. E o Espírito Santo falou, essa é você. E agora ele trouxe na minha mente. Porque da roupa dela saía tudo borboletas, né? E elas estavam nascendo. Bem a hora que eu recebi a palavra, elas estavam nascendo ainda. Mas, enfim, né, voltando, aí eu tive essa visão, eu estava nesse penhasco, vendo o mundo, e aí no mundo começava essas luzes a reacenderem, acenderem, se fortificarem, assim, né, ficarem muito mais fortes, iluminadas. E eu falei, uau, o que está acontecendo? E ele falou, filha, lá veio eu chorar, é isso que eu vou fazer com você, é isso que eu tenho feito com você, eu tenho levado pessoas a realmente serem acesas novamente, pessoas a acenderem, né, algo que realmente elas precisam ser incendiadas, precisam ser acesas, elas precisam aumentar a luz, é tempo de luz na terra, e a luz vem através de mim e de você. De mim e de você, a luz na terra. Quando Jesus voltar, não vai mais haver luz na terra, é tempo de acender luzes na terra, porque Jesus está voltando. E hoje, realmente, eu sou uma profeta, uma apóstola para as nações, não porque eu escolhi. Hoje eu sou uma apóstola para as nações, porque o Senhor escolheu. Então, só esse ano eu visitei mais, eu estou contando aqui 5 nações, mas foi mais do que isso, né? Fui para vários países, fiz sala profética em alguns países esse ano, levei grupos para missões, foram 5 cultos diferentes, lembra que eu contei o testemunho? Que eu participei de línguas diferentes esse ano.
E aí eu estava num culto na Itália, tudo em italiano. E eu falei, que lindo, pai, eu me sinto parte, eu me sinto família. Ele falou, filha, você percebeu que esse aqui é seu quinto e todos eles você se sentiu família? Então, assim, nós precisamos acender essas luzes, aquelas que já estão acesas, iluminarem ainda mais. Esse é o nosso papel, é para isso que o Senhor nos chama. Jesus está voltando, Ele está às portas. E nós, como noiva, precisamos estar queimando e queimar outros também. Uau. Então, minha palavra profética para as nações é que elas sejam incendiadas em nome de Jesus e que esse fogo só cresça, essa luz que vem através do fogo em nós, que ela só cresça, aumente, e que assim como aquela minha visão, todo mundo realmente ele seja totalmente incendiado nesse tempo. Isso só vai acontecer através das nossas vidas, através da sua. É com nós que ele conta agora, é comigo e é com você que ele conta. É realmente uma honra beber da sua fonte, viver com você esse ministério, aprender tanto com você. E eu creio propósito, que... a Pri, ela veio de Florianópolis para morar aqui em Campinas, para me ajudar, e tem me ajudado muito. Tem sido uma preciosa na minha vida, viu? Me ajuda hoje com as minhas redes sociais, me ajuda de várias formas. E eu atendi ela na terapia quando ela não tinha luz. Quando a luz tinha acabado e ela estava totalmente em trevas. Posso falar, Pri? Totalmente em trevas ela estava. Ela veio para mim tomando medicações para depressão, alguns psicólogos disseram que não queriam mais atendê-la. Ela estava cheia de trevas, ela era visitada por demônios. Mas hoje ela brilha. E esse é o nosso papel. Então, hoje você brilha. E o que eu puder fazer para você brilhar ainda mais, eu vou fazer sempre. E quando você fala trevas, são densas trevas, realmente. Eu fiquei um período fora da igreja. Então, assim, eu cresci num lar cristão, eu conheci a palavra de Deus. E eu fui muito ferida, machucada pela igreja. Eu fiquei 7 anos fora da igreja. O auge desse distanciamento do Senhor foi quando eu entrei na universidade, que eu fui engolida pelas ideologias. Então, nesse momento, eu abandonei todos os princípios que eu tinha recebido em casa, do Senhor na igreja, e eu me tornei de esquerda, petista, feminista, pró-abortista. Eu defendia essas causas, eu levantava essas bandeiras. Nas minhas aulas na universidade, posteriormente, eu continuei levantando essas bandeiras. Professora, né, me tornei professora universitária. Já tive um programa numa rádio também, um quadro semanal que durou 1 ano, onde eu levantava essas bandeiras. Então, foi nisso que eu me afundei. Quando eu me perco da minha identidade no Senhor, quando eu me perco, me distancio de quem eu sou nele, né? Eu me deparo com um tremendo buraco dentro de mim, com um tremendo vazio. Então, esse vazio eu fui preenchendo com álcool, que eu bebia todos os dias, eu já estava no estado de alcoolismo, com drogas, drogas pesadas já, eu já estava usando cada vez mais drogas, a ponto de não conseguir passar um final de semana sem. E nisso veio a depressão, nisso veio a ansiedade. Eu já estava muito mal quando nós começamos a terapia. Eu estava tomando 2 remédios bem fortes, faziam 8 meses. E eu estava totalmente quebrada, destruída. A Pri me conheceu na minha pior fase. Então, acho que você é uma das pessoas que nessa terra que mais me conhecem. Acho que você é minha mãe, mas você também tanto quanto ela, porque você conhece profundamente, né, os meus sentimentos. Nessa época de libertação, como eu vim de um buraco muito escuro, eu passei por meu processo de libertação foi muito pesado também. Por mais que eu tivesse me posicionado, né, eu tivesse muito rapidamente eu fui liberta da depressão, Jesus me curou, em 2 semanas eu estava sem remédio,
Até eu liguei pra Pri e falei assim, ó, Jesus me curou agora e eu não preciso de remédio, eu vou jogar meus remédios fora. Eu morava em Florianópolis, ela me disse, não, eu creio na sua cura, mas você não vai jogar fora porque você tá sozinha, você pode ter um colateral. Então, procura um médico, desmama. Em 2 semanas eu estava sem nada, eu nunca mais tive depressão, ansiedade, eu nunca mais tomei remédio, para honra e glória do nome do Senhor. E esse processo de libertação foi muito intenso, eu recebi muitas curas da noite para o dia, mesmo na minha vida, foi assim, muito intenso mesmo, foi uma aceleração de tempo do Senhor, mas foi um processo muito difícil, com visitações demoníacas mesmo, porque quando você se afasta do Senhor, você não fica ileso ao mundo espiritual, ao contrário. Ou você está cheio do Espírito Santo, e se você não está cheio do Espírito Santo, você está cheio de trevas, e essas trevas são demônios. Então, eu passei 6 meses tendo essas visitações, porque é como se eles estivessem brigando pelo meu corpo, pela minha alma. Então, a Pri cansou de me atender em terapias doente no meu corpo físico, com a pressão baixa, com febre, com dor de cabeça, com dor no corpo. Mas nós caminhamos juntas, ela literalmente segurou na minha mão como uma pastora. Eu me lembro que na igreja que eu estava, ninguém queria cuidar de mim, porque eu era um problema. Eu era realmente muito difícil. As minhas 2 últimas psicólogas tinham me abandonado mesmo, falaram, Priscila, ó, vai com Deus, não quero te tratar não, tá? Pra mim não dá você. E aí a Pri, quando ela me conheceu, eu falei pra ela, ó, é o seguinte, você vai me abandonar também? Aí ela me disse, não vou te abandonar. E ela não me abandonou, e desde então ela tem caminhado comigo, segurado na minha mão, sido minha pastora, me pastoreado, acompanhado esse processo de libertação, né, no começo, e de cura, de restauração, de transformação. Tem acompanhado todas essas bênçãos que o Senhor tem entregado, os favores. Muitas. E é isso. A presença do Senhor, o sangue de Cristo realmente nos transforma, nos restaura. Eu sou um testemunho vivo da restauração dele. Eu nunca imaginei que seria possível. Fora os traumas, tantos outros traumas da infância, da adolescência. Eu nunca imaginei que um dia eu fosse sair daquilo. Eu nunca imaginei que um dia eu fosse me libertar dessa depressão que me matava por dentro. Eu nunca imaginei que eu fosse encontrar a felicidade, que eu fosse me libertar dessa tristeza que me consumia de dentro para fora. E hoje eu sou liberta, graças a Deus. Toda Amém. honra e toda glória ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Toda honra e toda glória ao Senhor. E eu quero deixar uma palavra aqui. O Senhor me trouxe agora na minha mente, que Ele me deu aqui para o Queens. Ele falou, é isso que está acontecendo. É isso que vai acontecer no Queens. É assim que você precisa ver. Que, na verdade, Ele me mostrou que Ele derramou tesouros em todas essas mulheres. E o nosso papel é encontrar esses tesouros. E quando chega alguém igual a Pri, a maioria das pessoas não conseguem ver isso. Elas só veem a capa, né? Então, por isso, ela já tinha um processo de rejeição e recebia mais rejeição, mais rejeição, mais rejeição. Mas quando nós olhamos com os olhos do Espírito Santo, quando nós olhamos com os olhos de Jesus, nós vamos ver o tesouro, nós vamos ver a originalidade, nós vamos ver quem aquela pessoa é, quem Ele criou aquela pessoa para ser. E isso faz toda a diferença. Eu olhava para ela, eu não vi uma pessoa quebrada, eu vi uma pessoa totalmente restaurada, e eu via essa Priscila que eu estou vendo aqui, porque a aparência, tudo mudou. Tudo, gente. Tudo. Tudo mudou. É Muitas pessoas não acreditam, olham para mim hoje e falam assim, não. Mas sim, o Senhor, Ele transforma, não só por dentro, mas na aparência. Então, é isso que o Senhor faz, e é isso que nós precisamos acreditar e andar não pelas nossas vistas naturais. É isso que eu chamo de profético. Você viver no profético é andar pelas vistas espirituais, é enxergar como Ele quer que nós enxergamos. O meu desejo é um só. Diante de tudo isso que eu vivi com você e tenho vivido, e de toda dessa marca que você deixou na minha vida e tem deixado, o meu desejo é que outras mulheres te encontrem, outras pessoas te encontrem, que o mundo inteiro te encontre. Esse é meu desejo mesmo. Então, deixa as suas redes sociais para as pessoas te seguirem, te acompanharem e beberem também um pouquinho dessa fonte que o Senhor tem jorrado através de você. O meu Instagram é appriribeiro.
Eu tenho também o Facebook, tem o Instagram da escola, que é a Escola Apostólica Profética, e também nós temos o Instagram do Queens. Inclusive, Deus me pediu para fazer o Queens em outras nações, eu já tenho algumas abertas, que eu já conversei com pastoras amigas de lá. Vamos juntos pelo reino. Muito obrigada, apóstolo, é uma honra. Obrigada a você, linda.